Mais um podcast aqui em Alphaville, só que agora com a poderosa. Olha, se você tem criança, se você tem adolescente, se você é educador, se você é professor, não sei. Se você é ser humano, você precisa ficar aqui nesse podcast, porque ela tem informações valiosíssimas para as nossas emoções. Se apresente, Lígia Nascimento, você que tem um trabalho e um método revolucionário que vai mostrar para o público que está aqui te assistindo agora. Que bom estar aqui, obrigado por essa oportunidade. Eu sou Lígia Nascimento e eu sou criadora do método DPM, Descomplicando a Mente, que significa descomplicar as emoções. Pode ficar tranquilo, está gravando, ele gravando. corta, pode ficar tranquilo. Descomplicar as emoções, o comportamento e o temperamento das crianças. Imagine, então, você resolve uma dor que muitos pais, né, ficam assim desesperados por não ter habilidade, não ser ensinado. Eu acredito que a gente aprende muitas coisas, mas poucas são as pessoas que aprendem a lidar com as emoções dos seus filhos ou as suas próprias emoções. No método, explica para a gente esse método. O que é que a gente aprende de habilidade para a gente poder ajudar outras pessoas? Primeira coisa, a gente precisa entender o que é emoção. A maioria das pessoas não sabe o que é emoção. Elas confundem sentimento com emoção. A palavra emoção vem do latim, emovere, que significa colocar para fora. Então, toda emoção foi feita para ser colocada para fora. Porém, a maioria de nós teve a emoção reprimida durante toda a infância. Quando você era criança, pensa, você podia chorar? Ou quando você chorava, você ouvia assim, engole esse choro, para de chorar, quanto drama. Quando você sentia raiva, você dizia, olha, não pode sentir raiva da mamãe é feio, é errado, é pecado. Quando sentia medo, mas tá com medo disso? Larga de ser mole. Você é um homem ou é um saco de batata? Mas menina, medo disso pra quê? E aí, ou seja, a gente não podia nem ficar feliz, porque quando a gente ficava feliz, falava assim, olha, mas tá feliz esse tanto por quê? Né? Então, para com isso. Então, a gente não podia sentir na nossa infância. E o que acontece? Hoje, adultos, temos dificuldade em lidar com as nossas emoções. Tanto é que quando a gente sente um desconforto da emoção, porque ela traz um desconforto, o que a gente faz? A maioria das pessoas foge. Alguns vão fugir para comida, outros vão fugir para compras, outros vão fugir para a internet, para o celular e ficar horas e horas arrastando ali o feed. Enfim, cada um de nós, quando não aprendeu a lidar com as emoções, com o desconforto da emoção, vai fugir para alguma coisa. Ai, perfeito. Então, esse é um ponto muito importante. Diferenciar emoção de sentimento. Sentimento é algo interno, para ver se eu entendi. Emoção é algo que a gente precisa expressar, não é isso? As emoções primárias é a raiva, medo, tristeza, nojo e alegria. E o que é sentimento? O sentimento eu escolho, a emoção não. Porque a emoção ela é química. Por exemplo, quando eu sinto raiva, é impossível eu não sentir raiva. Porque o meu cérebro libera cortisol e adrenalina. Então, quando o cérebro libera o cortisol e adrenalina, o sangue vai para as mãos e vai para os pés. Então, todo mundo sente isso. Não tem como eu falar assim, eu não vou sentir raiva, não vou sentir raiva. Não tem como. Perfeito. É químico. Então, emoção é química. E aí, quando o sangue vai para as mãos e para os pés, a criança e o adulto vai ter vontade de fazer o quê? De lutar, de bater, de chutar, de gritar, de fazer várias coisas. E aí é que está o grande problema. Quando uma criança tem vontade de fazer isso e os pais não têm essa habilidade, né, de descomplicar as emoções, não entendem o processo, vai dizer para ele, para com isso, né, não pode, que feio. E aí, quando eu faço isso, eu reprimindo a emoção, lembra que emoção vem do latim, é mover, eu tenho que colocar para fora? Porque é uma forma de comunicação. A criança não põe para fora, ela vai reprimindo, ela vai engolindo aquela raiva. A emoção, e comendo a emoção, né? E vai adoecer. E aí traz um adoecimento que pode explodir na adolescência ou na vida adulta. O sentimento, não. O sentimento eu escolho. Por exemplo, você já viu alguém que ficou anos sem falar com alguém da família? Ou fica meses e horas? Eu já fui essa pessoa. Já foi? Então, eu também, quando eu não entendia. E aí o que acontece? Isso não é emoção, isso é sentimento. Porque quando a raiva vem, ela tem um tempo de duração. E sabe quanto tempo que dura uma emoção? Vai, conta aí.
Não sei se eu conto ou se eu deixo segredo. Ai, O que você contar. acha? Vai contar, minha filha. Conta. Agora você deixou. Escreve aí, ela conta ou não conta? Tem que contar, me ajuda aí nos comentários. Olha só, a emoção ela tem a duração de 1 minuto e meio. Nossa, Porque é um uma- rios. Pois é, 1 minuto e meio, porque é a química. O cortisol e a adrenalina é 1 minuto e meio de liberação. Agora a gente fala de 1 minuto e meio, mas é o tempo suficiente para alguém matar uma pessoa Exato. quando não sabe controlar. Exatamente. Controlar não. Lidar com a emoção, né? Gerenciar, escolher agir com calma, mesmo na raiva. Mesmo na raiva. Por que as pessoas não sabem isso? Porque elas não aprenderam na infância que sentir raiva é normal, não é errado, não é feio, não é pecado, tá tudo bem sentir raiva. O seu corpo tá mandando uma resposta, ele tá interpretando aquela situação como uma situação de injustiça, uma situação ameaçadora, por isso que você sente a raiva. E aí, quando você sabe identificar, olha só, o meu coração tá acelerado, eu tô com vontade de bater, de gritar, de chutar. Porque assim, a gente. Eu na TPM. Eu sou assim. Então. A gente sabe que criança se joga no chão, né? Adulto, tem muito adulto que não vai se jogar no chão, mas vai quebrar as coisas dentro de casa. Eu conheço muitos adultos, Eu infelizmente. fico com vontade de, sei lá, enterrar o meu marido, qualquer coisa assim. Então, quando tá com raiva. E aí, eu preciso aprender a aceitar essa emoção como normal. Tá vendo, amor? É normal quando eu quero. Esse processo de 1 minuto e meio, quando eu aceito esse processo, ou seja, dando um nome para o que eu sinto, aceitando e também escolhendo colocar para fora da forma certa, eu estarei agindo com inteligência emocional. Entendi. E nessa questão do sentimento, imagine que essa pessoa agora, quando ela sente a emoção, que como você falou é químico, então ela vai sentir. O sentimento é uma escolha, então a escolha é o que eu faço com aquela emoção? Seria isso? Explica mais. Exatamente. O sentimento, ele vem da emoção. A emoção não tem como eu escolher, ela é química. O cérebro liberou, não tem como eu escolher. Falar, não vou sentir raiva, eu vou sentir. Agora, quando eu fico alimentando aquele pensamento, não, ele me paga, não, ela me paga, ele vai ver só, eu vou fazer isso. Eu fico alimentando aquilo, aí eu vou criando um gigante emocional. Por quê? Porque eu não passei pelo processo. Porque a emoção, ela tem um ciclo, começo, meio e fim. E aí, quando eu não permito a viver esse ciclo, eu, então, não vou ter inteligência emocional e vou agir de forma errada. Que eu vou gritar, eu vou bater, eu vou agir de forma agressiva, tanto nas palavras quanto nas ações. Então, o sentimento, ele nada mais é do que a falta de inteligência emocional. No sentido de que você não está dando nome para o que você está sentindo, você não está aceitando essa emoção e você não está colocando para fora de forma assertiva. Porque quando eu passo por esse processo, eu não vou alimentar aquele gigante emocional. Perfeito. E aí, quando vamos levar agora para os pais, né? Que tem ali seus filhos, chegou estressado do trabalho, viveu um momento de raiva a menos de 1 minuto e muitas vezes desconta nos filhos usando a mão como uma coisa que vai fazer com que aquele sentimento dele melhore ou piore a vida de alguém. O que é que você diria para esses pais que não sabem lidar com essas emoções dos filhos e porque não sabem lidar com a deles mesmos? Sim. O que é que você falaria para eles? Que o primeiro passo é procurar o conhecimento. Uhum. Por exemplo, eu na minha infância não tive inteligência emocional, educação emocional, não tive. Meus pais não sabiam Não sobre sabem o que é isso. isso, eles não sabem. Eu fui a criança que era educada na forma do castigo, da punição, do grito. Por quê? Os meus pais sentiam raiva, não sabiam lidar com aquela raiva, e aí eles descontavam e despejavam a raiva deles em mim. E isso foi que me trouxe para estudar e me aprofundar disso, porque me incomodava muito a raiva dos meus pais, porque eles não sabiam lidar com as suas emoções. E quando a gente não sabe, a gente marca negativamente os filhos, porque eu estou ensinando eles que eles são responsáveis pelo o meu sentir. Já ouviu aquela história de falar assim, essa menina vai apanhar porque ela merece, a culpa é dela, eu tô com raiva, você tá me fazendo passar raiva. Então, quando o adulto fala isso para a criança, ele está dizendo para ela que ela é a culpada pelo sentir dele. E ninguém é responsável pelo sentir de ninguém. Né? Ninguém é responsável. Que dirá de uma criança. Né? Exato. E aí, quando eu culpo a criança, eu estou dizendo para ela, olha, você não pode ser você. Porque, tô culpando ela
ajudando ela a entender que ela é responsável pela alegria do outro. Ou seja, quando crescer, vai dizer assim, olha, eu sou responsável pela alegria da minha mãe, pela alegria do meu pai. Então, eu tenho que fazer tudo que os outros querem, agradar os outros, porque senão eu vou ser punida. Senão... E aí tem a questão, essa criança vira uma adulta que começa a se envolver num relacionamento abusivo e aceita isso, porque como ela se sente responsável pela felicidade do outro, ela nem quer ter felicidade, né? Exato. Uma pessoa que vive num ciclo como esse. Outra coisa que também é importante a gente falar, o seu método, né, o DPM, ele ensina as pessoas, né, principalmente professores, a entenderem sobre essas emoções e direcionarem outras crianças. Explica mais sobre isso também. Sim, porque a maioria dos professores não tem nada de inteligência emocional nas faculdades. Eu bem sei né? disso. Consequentemente, também, os pais que não tiveram isso na infância não sabem lidar com as emoções dos filhos. Então, em casa, os filhos têm a emoção reprimida o tempo inteiro e na escola explode, né? Na escola gera muito conflito, falta de habilidade para gerenciar suas emoções, agressividade. E aí o professor fica numa situação que ele não pode conter aquele aluno, porque professor nenhum pode pegar no aluno, ou pode ser mais firme, porque pode gerar uma certa situação. Então, os professores não têm isso na faculdade. Então, há uma dificuldade dos professores em lidar com as emoções dos alunos e dos pais em lidar com as emoções dos seus filhos. E o método DPM, ele vem para descomplicar essas emoções, trazendo soluções, diminuindo conflitos e aumentando a inteligência emocional, tanto das crianças quanto dos educadores e, consequentemente, dos pais. Porque o que os filhos aprendem na escola, eles vão levar para os pais. Então, a escola que adquirir seu método, praticamente, vai ter uma recorrência muito grande, porque eu, como mãe, eu sempre vou apostar numa escola que olha a emoção, olha a inteligência emocional dos meus filhos, porque isso é muito importante para a vida. Vai ter muito assunto que as crianças nem vão usar e nem vão lembrar. Mas quando se trata de inteligência emocional, de descomplicar as emoções, descomplicar a mente, a gente sabe que isso vai tornar um adulto muito mais saudável. Me fala sobre esses livros maravilhosos aqui, meus presentes de Natal, para que essas pessoas também possam ter esse presente dentro de casa. E a gente está falando ali de um lar com tranquilidade, né? Porque quando sabe lidar com as emoções, a gente tem um lar saudável, né? Sim, aí eu trago para a realidade, né? O meu filho, por exemplo, o meu primeiro livro foi o Calma na Raiva. Como eu disse, os meus pais tinham uma raiva muito latente e a gente era depósito da raiva deles, né? Por meio do castigo, da agressão física, enfim. E aí, eu pensando assim, eu não quero reproduzir com o meu filho o que foi feito comigo. Então, a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu vou em busca do conhecimento. Então, os pais que percebem que estão com essa raiva latente, que, olha, eu estou culpando meu filho pela minha raiva, mas meu filho não é culpado pela minha raiva. Eu tenho que buscar conhecimento. Eu poderia hoje, por exemplo, agir com meu filho da mesma forma que os meus pais agiam comigo, mas eu escolhi fazer diferente. Mas não é só uma questão de escolha, porque eu posso também ir para a permissividade. Porque hoje tem criança que bate na cara da mãe e do pai e eles acham engraçado, né? Muita gente acha que bonitinho, é só uma criança. Não é para ir para esse extremo. Então, eu preciso do conhecimento, porque quando eu tenho conhecimento, eu sei exatamente como agir na hora da raiva. Então, eu preciso adquirir o conhecimento, porque é ele que vai me dar essa leveza na maternidade, que vai descomplicar, que vai me ajudar a diminuir os conflitos, solucionar problemas. É isso que está no material. Ai, perfeito. Uma coisa também que é importante, né? Eu estava uma vez numa live e fui até cancelada na internet por falar isso, mas vendo você falar, eu acho importante que as pessoas saibam, porque o que eu vou falar aqui, muita gente vai pensar, mas eu não acho que deve ser assim. Mas, no final, é a realidade que muita gente precisa aceitar. Tem muitos pais, né, que falam que tudo que eles fazem é por causa dos filhos. Só que muitos estão fazendo aquilo que não querem. E isso também é uma forma de responsabilizar o filho pela incompetência deles. Você concorda?
Sim, porque a falta de conhecimento vai fazer com que eu tenha atitudes que eu fico justificando os meus erros, né? Então, eu poderia hoje justificar os meus erros e agredir o meu filho com palavras, com atitudes, dizer, mas foi assim que eu aprendi e eu dei certo, tô aqui, tô viva. Isso, mas isso a mesmo. custo do quê? Porque a neurociência hoje, ela diz que o cérebro de uma pessoa que é agredida na infância, e agressão tem a ver com grito também. A Universidade de Pittsburgh tem uma pesquisa que diz que o grito, ele é tão nocivo quanto a agressão física. Com certeza. E o Eu bem sei cérebro, disso. então, e o cérebro mostra mesmo, sabe? Ele mostra. Tem vários livros que falam sobre isso. O Corpo Guarda Marcas, eu recomendo, é um livro fantástico de um médico psiquiatra norte-americano, e ele traz as imagens do cérebro da criança que é agredida. Uma criança que é agredida, o cérebro dela é diferente. Tem dificuldades de autoestima, sentimentos de rejeição, as feridas emocionais, né? Sentimentos de abandono. Então, assim, tudo isso vai gerar dificuldades de relacionamento. Isso mesmo. E essas dificuldades de relacionamento vão impactar para a vida toda. Com certeza. Quer ver uma coisa, Ana? Por exemplo, quando você precisa contratar alguém para sua empresa, qual é a primeira coisa que você olha? Ai, eu olho tantas coisas, mas a primeira coisa que eu olho... Currículo? Não, não é mais currículo. Eu olho o caráter. Mas antes era currículo. Antes era currículo. A maioria das empresas... Hoje o currículo é o que menos eu olho. A última coisa que eu olho é o currículo. Mas a maioria das empresas hoje, a primeira coisa que elas olham não é o currículo. É o currículo. Que Elas... agora virou o Instagram, né? Olha o currículo. E aí ela vai lá e fala, eu vou ver se essa pessoa tem as habilidades necessárias para trabalhar nessa função. Se formou, se ela tem faculdade, pós-graduação, especialização, enfim, né? Normalmente as empresas olham o currículo. Porém, ninguém é desligado do trabalho pelo currículo. Não. É desligado pelo trabalho, muitas vezes. Pelo comportamento. Pelo não comportamento. É pela habilidade. A falta de gerenciamento das emoções, a dificuldade de trabalhar em grupo, a dificuldade de, às vezes, acatar uma ordem, a dificuldade de relacionamento com os colegas. Então, a falta de inteligência emocional, ela vai para a vida toda. Né? Por que que hoje, isso é comprovado também, né? Por que que hoje existe um número de altamente grande de pessoas endividadas, obesas, nos vícios das drogas, do álcool e tantas coisas? Também é falta de habilidade emocional, de inteligência emocional. Contribui para isso. Então, todo mundo precisa do método DPM. Sim, pais, educadores, crianças. Sim, porque a gente vai mudar o mundo com isso, porque quando a gente trabalha na base, vai na raiz do problema, a gente soluciona um câncer. Sim. Né? Porque o que acontece? Se enquanto a gente tratar só do que a gente vê de forma externa e não vai no interno, a gente não vai sanar nunca. Né? Então, ensinar a sua criança, ensinar um adulto a ter inteligência emocional, a ter calma na raiva. Sim. Por que calma na raiva? Acredito porque a raiva vai acontecer. É impossível de não acontecer. Não é natural você não sentir raiva. Sim, o natural será sentir raiva. Isso mesmo. Só que quando a gente sabe fazer escolha e consegue ter a inteligência que você falou muito bem aqui, a gente vai poder fazer escolhas muito mais assertivas e validar os sentimentos. Porque eu acredito que é isso que a gente tem que fazer com nossas emoções. Validar as emoções, mas fazer as escolhas certas. Então, você que é educador, que é pai, que é mãe, precisa do método DPM. Sim. Precisa. E, às vezes, né, eu diria assim, às vezes o pai, a mãe, o educador, a avó, a tia, não sabe por onde começar. E fala assim, poxa, eu não tive isso na minha infância, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Então, por isso, né, que eu criei esses cadernos de atividades, onde eles podem começar de forma lúdica, de forma criativa, em forma de conversa, em forma de jogo. E muitas mães depois vêm me contar e vêm dizer, Lígia, olha só, né, uma menina de 3 aninhos, começou a falar para a mãe que ela tinha medo da piscina, que ela fazia natação, depois que ela leu o livro A Coragem no Medo. Ela veio me contar, falou assim, nossa, mas eu percebi que ela sentiu que ela tem abertura, que ela vai ser ouvida. Porque a maioria das crianças são rotuladas. De brava, de medrosa, né? De quietinha demais. E aí, quando eu rotulo, eu
distancio emocionalmente. Porque ela acaba acreditando que ela é aquilo, Exato. né? E aí... se ela é, não tem mais jeito. É isso aí. Não tem mais jeito. Perfeito. E aí o método DPM vem para isso, para descomplicar essas emoções, para descomplicar esse comportamento, porque na verdade não é um mau comportamento, é uma forma de comunicação. A criança não sabe dizer o que ela está sentindo, sou eu, adulto, que tenho que aprender para poder ensinar. E aí eu aprendo por meio do quê? Por meio de jogos, de atividades, de dinâmicas, de forma divertida que envolve a família toda. Ai, que legal. O que é que você diria aí para uma criança que está assistindo a gente, que se identificou e que entende que ela não veio com defeito de fábrica, na verdade, ela só não sabe codificar essas emoções? O que é que você diria para essa pessoa linda aí que está assistindo a gente? Deus te criou à imagem e semelhança dele. E quando ele te criou, ele colocou dentro de você, que está lá em Gálatas 5:22, ele colocou amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Foi isso que Deus colocou dentro de você. E talvez a sua identidade tenha sido roubada por palavras, né? Pessoas que disseram, você é medrosa, você é chorão, você é bravinho, mas você não é a sua emoção. Você não é o que falaram que você é, porque Deus te fez perfeito e Ele colocou coisas maravilhosas dentro de você. Então, não aceite o que as pessoas falarem. Aceite a sua verdadeira identidade que vem de Deus. Você não é a sua emoção. Você é muito especial. Então é isso aí, mais um podcast emocionante das emoções, descomplicando essas emoções e trazendo para você aí solução de vida e mostrando que Deus não errou em nada, então Ele não errou em você. O que a gente precisa é a cada dia aprender como lidar com as nossas emoções. Então, um grande beijo e até o próximo podcast. Calma na raiva, viu? Olha só.